Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Como vocês já sabem, meu nome é Inocêncio e como vocês já viram no título, hoje eu gostaria de falar de testes de uma API REST e de forma precisa falar sobre a heurística Vader. Com certeza vocês já viram ou já ouviram falar sobre o Darth Vader, que é um personagem em séries e filmes, Star Wars nesse caso. Então, antes de mais, eu queria colocar aqui algo no ar que é heurística. Heurísticas são processos que ocorrem naturalmente na mente do ser humano. Elas ajudam a solucionar problemas e tomar decisões em condições de incerteza, substituindo a forma complexa de fazer algo por uma outra mais simples que possa trazer melhores resultados, né? Mesmo que vamos padronizar isso na nossa mente, que quando nós vamos fazer um teste numa API REST, nós precisamos fazer algumas validações básicas. E essas validações básicas passar por alguns pontos, né? E que vamos tocar aqui hoje. Nesse caso é a heurística Vader, que eu aprendi e já uso em projetos pessoais, no meu dia a dia no trabalho, quando eu preciso fazer a validação de uma API que eu acabei por desenvolver ou uma API que eu testei, ou que deram para mim testar e eu preciso fazer essa validação. Ok, começando por verbos, que temos aqui, que são os verbos. O get, o post e o put, não é? O delete, que são os verbos mais comuns, que normalmente nós usamos como devs, né? Usamos nas nossas APIs, mas claro, nós sabemos que existem outros verbos, como connect, o read, option, trace e o patch. Acredito que muitos já ouviram também a falar do patch. Então, basicamente, a primeira validação seria olhar para os verbos. Se os verbos estão de acordo com aquilo que foi definido para aquela API, né? Se o verbo é realmente um get, se é um post, se é um put e em diante, né? Validar se realmente é aquele verbo, fazer essa validação. Em seguida, vamos olhar para authorization. Definir se foi definido que é um token, API key, token ou user, password, o que é que foi definido. Ok? Olhar para autorização e autenticação. Nós devemos testar a autorização e autenticação nessa API. Em seguida, após os testes de autorização e autenticação, nós vamos olhar para o D, que é Data, dados. Serialization, Type, Format, Size, Pagination. Olhamos para isso. Então temos aqui o D, né, de dados. Nós vamos ver o tipo de dado daquele determinado campo no buyer request ou no buyer response. É uma string, se retorna como uma string, um inteiro, é um booleano, o que é. Então nós precisamos fazer essa validação nos campos. Formato do array, se é um array simples, de campo simples ou não, como é que esse array, como é que essa estrutura é desse array. Tamanho dos dados, quantidade de máximas e mínimas, faz muito sentido no buy request, quando estamos a mandar uma requisição para uma API, vamos supor que temos um campo que armazena o número do bilhete de identidade. Então nós precisamos validar se qual é o tamanho, nós precisamos validar qual é o tamanho deste campo, né? O máximo e o mínimo. Podemos testar isso. E paginação. De algumas APIs que têm muito dado e trabalha-se com paginação também faz muito sentido testar isso. Depois temos que é o errors, os erros, response code e códigos de erro e o message payloads. Ok? Normalmente numa estrutura de uma mensagem de erro, nós temos o código e temos a mensagem daquele erro. Então podemos validar se vai de acordo com o standard ou a estrutura usada dentro da empresa ou se realmente faz sentido, se aquele erro está explícito, o que realmente acontece.
Quando acontece um erro no servidor, realmente retorna um erro no servidor? É uma questão para se fazer. Então, ver o que é retornado nesta API, né? Quando ocorre um erro, o que ela retorna em código de erros e tudo mais em mensagem, fazer essa validação. Se os erros, os códigos realmente fazem sentido e estão de acordo com o esperado. E por último, nós temos o responsiveness, que é a responsividade. Então, não estamos a focar, claro, né, que não estamos a focar em responsabilidade em websites e tudo mais, não. Se o tamanho da tela vai de acordo, as imagens, não estamos a falar dessa responsividade. Mas sim, estamos a falar de uma responsabilidade a nível de API, quando temos aqui algumas questões, quando uma requisição falha, quando é falha, quando uma requisição é falha, o tempo para retornar o erro está dentro do esperado, uma questão para se fazer ao testar. Está acontecendo muitos timeouts, em quais situações acontecem esses timeouts e são esporádicos ou constantes. Realmente entender como é que a API se comporta, não é? A API está respondendo satisfatoriamente a um número alto de requisições, aí seria já um teste de stress ou um teste de carga na API. A API, como é que ela se comporta quando chega a 20 mil usuários a fazer requisições por minuto? Ou 30 mil. Fazer esses testes de ferramentas como o Postman hoje já oferecem a possibilidade de tu fazer teste de carga, né? Então, essa é a heurística Vader que eu queria apresentar para vós. É algo bem simples e que muitas vezes passa nas nossas cabeças quando estamos diante dessas situações que é para testar esses serviços. Então, se curtiu do vídeo, deixa um like, subscreva o canal para acompanhar os próximos vídeos no canal e fui!